Olá, alunos. Vamos iniciar a nossa correção da aula, atividade realizada essa semana, onde nossa primeira atividade era identificar os três ângulos retos presentes na imagem que nós temos abaixo, certo? Então, um desses ângulos eu já tenho identificado junto com vocês, né? Que é esse ângulo aqui, ó. AOD. Que aí, quando a gente faz o somatório, já que eles estão todos munidos de medidas, então a gente vai fazendo os somatórios e ver quais são os pares que juntos, né, formam aí 90 graus. Então, 32 com 28 daria 60. 60 com 30 daria exatamente 90. E aí a gente já sabe, né? Ele é um L, ó, perfeitinho. Então, esse é um arco de 90 graus. Então, seria o nosso AOD, o nosso primeiro ângulo de 90 graus. O outro seria OD, OG, certo? Então, DOG seria o nosso segundo ângulo reto, medindo 90 graus que nós teríamos. O mais difícil de encontrar era esse aqui, ó. OCOE. Quando a gente soma 32 com 32 dá 64. 64 com 26 dá exatamente 90. Então, o nosso ângulo COF é o outro ângulo de 90 graus que nós temos nessa imagem. Nós temos três ângulos de 90, AOD, COF e DOG. São esses três ângulos de 90 graus que nós temos aqui na nossa figura, no nosso primeiro quesito. Eu espero que vocês tenham conseguido encontrar todos os três, ou pelo menos os dois ângulos centrais, né? O AOD e o DOG, que são os mais fáceis de encontrar. Vamos agora tentar descobrir os ângulos de Pedro? Verificar se vocês acertaram as medidas dos ângulos que Pedro fez nos braços. Na letra A, a gente tinha essa medida de ângulo, que é um ângulo obtuso, né? Um ângulo que passa dos 90 graus. 90 graus, o braço de Pedro tinha que estar igual com o tronco aqui, né? Na letra B, olha a abertura desse ângulo. Bem menor do que 90 graus, não é isso? Os ângulos que são menores que 90 são chamados de quê? De agudo. Já na letra C, a gente observa que o ângulo formado pelos braços de Pedro é um ângulo que forma um L perfeito. Sendo assim, ele é um ângulo que reto, não é isso? O ângulo formado pelos dois braços de Pedro são ângulos retos. Na letra D, a gente tem essa abertura de ângulo. Os braços de Pedro estão bem erguidos, então essa abertura, essa boca, forma um ângulo de mais de 90 graus, é um ângulo obtuso. Então, vamos ver agora na nossa letra E que ele formou um ângulo com um braço e outro diferente com o outro. Então, esse primeiro ângulo forma um L perfeito, então esse ângulo é reto. Já o desse outro braço é menor. Olha, o braço de Pedro desse lado está mais baixo. Se ele está mais baixo, significa que ele é menor que 90 graus. E os ângulos menores que 90 chamam-se de agudos, certo? Então, o ângulo formado pelos braços de Pedro na letra A forma um ângulo obtuso. Na letra B, formam ângulos agudos. Na letra C, ângulos retos. Na letra D, ângulos obtusos. Na letra E, forma um ângulo reto e um ângulo agudo. E aí, conseguiram encontrar o valor de x dessa equação que eu solicitei para vocês? Vamos lá? Veja, nós temos aqui um arco de 180 graus, que é a medida total desse ângulo, somando o ângulo azul com o ângulo branco, certo? Então, se eu tenho 180 graus na minha medida toda, e eu sei que uma delas é 52, eu vou fazer uma subtração. Então, de zero, eu posso tirar 2? Não, eu não posso tirar 2, né? Então, eu vou ter que pedir emprestado ao meu vizinho. Eu vou pegar uma dezena emprestada aqui, vou colocá-la. Cadê a dezena que não chega? Chegou. Eu vou pegar uma dezena emprestada com o meu vizinho, ela vem para cá,
E agora a gente tem o número 10 para trabalhar. E de 10 eu posso tirar 2. Né? Se de 10 eu tiro 2, me sobram 8. E agora o nosso vizinho, né? Como ele perdeu uma unidade, ele não é mais 8. Agora ele é 7. De 7 a gente tira 5, me sobram 2. De 1 eu não tiro nada, sobra 1. Então significa dizer que esse ângulo branco mede 128 graus. Tenho certeza que vocês acertaram essa questão. Vamos para a nossa última questão, onde nós íamos fazer estimativas aproximadas de acordo com a abertura da boca dos ângulos, identificar qual era a medida aproximada para cada um deles. Vamos lá. Na letra A, se você observar, ele forma quase um L. Fica faltando pouca coisa para ele formar um L bem perfeitinho. Então, o que é que isso significa? Que ele é um ângulo perto de 90 graus, ó. Se ele viesse um pouquinho mais para cá, essa reta, ele seria um arco de 90. Então, obviamente, ele está bem pertinho de 90. Quem está mais perto de 90 seria 85. Nessa letra B, a gente vê que esse ângulo ele tem uma abertura grande, né? Então, ou ele é 120 ou ele é 140. Mas pela amplitude dessa boca, ele é um arco de 120, tá certo? Mas aí de cara você sabe que essas três alternativas já estão eliminadas. Ou você coloca 120 ou você coloca 145. Vamos agora para os nossos três. Ó, esse aqui, a gente vê que ele é um arco menor que 90. Do mesmo jeito que esse também é um arco menor do que 90. Só que esse aqui é menor, esse aqui é maior, não é? Essa letra D é menor do que esse. Como eu tenho duas medidas menores que 90, porque a gente já utilizou a de 85, não é isso? Então, no caso, ó, esses dois são menores que 90. Só que aí esse é menor e esse é um pouquinho maior. Então, obviamente, o amarelo vai ser o quê? 45, para que esse azul seja 30, né? Que ele é menorzinho. Já esse da boca bem aberta, até porque a gente já usou o arco de 120, então esse rapaz seria 145 graus. Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa aula sobre medidas de ângulo, certo? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre retas perpendiculares, retas concorrentes e retas paralelas, continuando esse contexto sobre ângulos. Então, bons estudos e até semana que vem.